Muito bem, gente, voltamos aqui da terra indígena Todo Ximbangue, em Chapecó, e agora nós conversaremos com Roberto Libigotti, do Conselho Indigenista de Porto Alegre. Roberto, que bom te receber aqui em Afronte, espero que esteja bem. Hoje tá frio, mas já tem o solzinho também para esquentar. Gostaria que você contextualizasse para a gente um pouquinho sobre a tua fala hoje de manhã, aqui na mesa de debates também que teve, e trouxesse os elementos importantes também da conjuntura para esse momento, por favor. Então, tá bem. Eu procurei na fala que eles pediram, né, realçar um primeiro aspecto que foi da luta e da resistência dos povos indígenas no Brasil ao longo de muitas décadas, no sentido de propor ao Estado brasileiro alguns direitos que eles eram muito importantes, né, nesse processo que eles vinham tendo de se contrapor às políticas genocidas. E aí eu procurei reafirmar, portanto, a importância da luta, não é? As proposições feitas para uma nova Constituição brasileira, que foram efetivamente depois as propostas aceitas pela Assembleia Nacional Constituinte e se constituiu, não é, as bases fundamentais dos direitos indígenas, não é, ao respeito ao modo de ser e viver dos povos, portanto, a possibilidade deles serem povos indígenas, conforme os seus costumes, crenças, organizações sociais, culturas, línguas, tradições, né? O que era até aquele momento impossível, dado que toda a perspectiva era integracionista, né? O segundo aspecto importante que eu procurei destacar, que a Constituição assegura a eles o direito de serem sujeitos de direitos, né? Propondo, portanto, o fim da tutela e dando aos povos indígenas a capacidade de serem gente, que até aquele momento o Estado se organizava no sentido de propor uma política integracionista. E o terceiro aspecto fundamental é o direito à terra, a demarcação dos territórios originários, né? Procurei realçar esse movimento, né, de luta, e depois dizer que ao longo de muitos anos também os povos indígenas foram se tornando protagonistas nas políticas públicas, não é? Houve muito avanços, não é? O fato de eles estarem reunidos em assembleias, caravanas de mulheres, ATLs, enfim, as organizações indígenas que foram sendo constituídas ao longo das décadas, mostra esse protagonismo, essa força deles como sujeitos na história do Brasil. E por fim eu retomei as preocupações que nós temos num ambiente em que os direitos indígenas estão sendo de novo atacados por uma política de Estado que nós denominamos de antipolítica, que é aquela que trata os índios como os não humanos, não é? Portanto, há uma perspectiva da desumanização dos índios no Brasil, a desterritorialização, não se demarca a terra e ao mesmo tempo coloca à disposição do mercado as terras demarcadas para exploração econômica. E destaquei como um outro aspecto a devastação que ocorre no Brasil, uma devastação sem precedentes na história. Eles estão destruindo todas as matas que resistiram, que sobreviveram, não é, a esse processo de colonização. E também procurei destacar uma outra preocupação nossa, que é um movimento de desconstituição dos direitos indígenas, que se dá desde os poderes públicos, passando pelos setores econômicos da sociedade, especialmente aqueles vinculados ao agronegócio, à mineração, enfim, que trabalham sistematicamente para desmontar essas conquistas de décadas dos povos indígenas. E por fim, ressaltei a necessidade de os povos indígenas procurar se fortalecer nas suas articulações e mobilizações para enfrentar a política de novo retomada, que é do integracionismo, né? Ou seja, o governo pensa os indígenas como os não humanos, e os povos estão aí para mostrar que eles são mais humanos do que os brancos que se dizem humanizados. Por isso que a gente ouviu tanto fora Bolsonaro nessa manhã aqui em Chapecó. Roberto, inclusive todo esse contexto que você traz aí de devastação estão inclusos no relatório, né, de violência contra os povos indígenas, os dados de 2021. Qual é a importância também da sociedade se apropriar desses dados para fazer essa denúncia e se aliar nessa luta que é de todos nós? O CIMI lança o relatório de violência e esse relatório ele é uma denúncia, obviamente, porque mostra, não é, para a sociedade e para os poderes públicos as variadas formas de violência
a que esses povos estão submetidos no Brasil hoje, não é? É um grito, não é? De dor, de sofrimento, mas é também um chamamento, não é? Chamar a atenção para essa realidade no sentido que se busquem caminhos alternativos, não é, para a superação da violência e pela garantia dos direitos indígenas. Nós percebemos nos últimos 3 anos um avanço grande, assim, intenso, dos setores que adentram os territórios e praticam todo tipo de violência. Mas o mais grave do que nós observamos é a crueldade. Há muita crueldade nessa prática de violência, mas ela está vinculada exatamente a essa perspectiva da desumanização do outro, da desumanização do sujeito indígena, não é? Então, se ele é um desumanizado, tudo que se refere a ele é relativizado. Então, nós precisamos enfrentar esse ambiente, não é, superá-lo para construir novos caminhos. Muito bem, então. Vamos seguir por esses novos caminhos, Roberto. Muito obrigada pela tua participação aqui em Afronte e que tenhamos, né, um bom encontro aqui em Chapecó. E a gente que agradece a vocês pela paciência, pelo compromisso, pela militância na comunicação, que é fundamental. Muito obrigado. Obrigada, vamos firme. Obrigada à companheira Cláudia, que está aí filmando também. E a gente volta daqui a pouquinho com mais entrevistas. Até logo.